Isso aqui é uma representação do exame de DNA, tá? Não é assim que aparece. Aparece de uma forma diferente, que depois eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é só um esquema, tá? Aqui está uma representação, né? Como o que está falando, né? De amostras de sêmen, né? Desse aqui, ó, o A e B são amostras de sêmen, tá? E esses dois são duas pessoas que eles estão comparando o DNA das pessoas com essas amostras aqui de sêmen, tá? Duas amostras porque eles estão utilizando para não ter erro, tá? As amostras são da mesma pessoa, mas como tem que ter um controle, então eles botaram dessa forma aqui para ter um controle e o outro não, né? Um é o controle, o outro é a amostra mesmo, mas como é da mesma pessoa, né? Por isso vocês estão vendo aqui, ó, que é tudo igual, tá? Esses tracinhos aqui, ó, são todos iguais, porque é a mesma amostra, tá? E duas amostras de duas pessoas diferentes, aqui, ó, tá? Aí vocês vão ver aqui que essa pessoa daqui, ó, ela não bate em nenhum momento com nenhuma das duas amostras do DNA. Tá vendo aqui, ó? Aqui não bate, aqui não bate, aqui não bate. Não bate em nenhuma das amostras. Já essa pessoa aqui, ó, tá? Ela bate em praticamente todas as especificações aqui que a gente chama, ó, do DNA, esse último aqui, ó. Tá batendo em tudo. Apesar de algumas... Bom dia, professora. E aí, tudo bem, Sarinha? Tudo. Ó, apesar de alguns aqui, ó, aqui quer dizer, ser igual, tá? Ser a mesma banda que a gente chama, esse Buckland aqui, ó, apesar dele ter aqui esse único negocinho aqui, ó, igualzinho ao da amostra de DNA, eu não posso considerar esse daqui o mesmo, tá? Porque a pessoa tem uma amostra, uma banda aqui, ó, igual, uma característica igual. Então, não posso considerar que ele seja autor do crime, né? Já esse aqui, se vocês botarem uma régua aqui, ó, quem tiver dificuldade, mas acho que não, né? Tá tudo aqui, ó, igualzinho, mesma banda que eu estou encontrando nesse último aqui, ó, Pitchfork, né? Pitchfork. A mesma banda. Então, isso daqui indica que esse carinha daqui tem o mesmo código genético disso daqui. Então, que provavelmente ele é o autor do crime, tá? Isso aqui é só para vocês verem como é que a gente representa o DNA. E aqui são três pessoas distintas, né? Isso aqui são amostras de DNA de uma mesma pessoa. Isso aqui é uma pessoa, isso aqui é outra pessoa, tá? No teste de paternidade, aparece o pai, né? E a criança, para ver se tem algum gene em comum, né? Entre os dois. Às vezes querem saber de família, que aparece o pai e a mãe, né? Aí aqui, se tivesse 3, né? Pai, é porque aqui no livro não tem. Depois eu vou mostrar para vocês como é que é no exercício que eu coloquei para vocês. Pai, mãe e uma criança só aqui, ó. Aí quer saber se essa criança é filha desses dois, desse pai e mãe aqui, tá? A criança aqui, ela pode ter tanto característica dessa pessoa aqui quanto dessa pessoa aqui, tá? Então, quando a gente trata de família, aqui são famílias diferentes. Então, as características desse cara aqui, né, não vai bater. A característica desse cara aqui, se não fosse o criminoso, também não ia bater, porque são características diferentes, tá? São famílias diferentes, não é a mesma coisa. Se fosse a gente testar mesmo para saber se o filho filho dos pais, do pai e da mãe. Isso aí acontece quando a criança sei lá, é desaparecida, quando trata de morte, né? E aí querem fazer esse teste de DNA para saber se realmente é filho do casal, né?
Então, a criança aqui poderia ter tanto característica desse daqui, quanto desse daqui. Poderia ter característica dos dois, tá? Tem um exercício aqui, a gente vai lá para a página... Para a gente ver isso na prática. Aqui, ó. Aqui eu tenho a criança, né, o que eu estava falando, a mãe e o pai, tá? Aqui, a gente vê que a criança aqui, ó, ela não tem característica, né, do pai, mas tem da mãe. Então, aqui, eles estão comparando o DNA da criança tanto com o pai quanto com a mãe, tá? Então, a criança aqui, ó, essa primeira característica aqui é da mãe, certo? Tá? Lembrando que isso daqui é mais ou menos assim que aparece, só que tem muito mais características. Depois eu vou mostrar para vocês, tem muito mais características. Aqui é um esquemazinho só para vocês entenderem como é que a gente avalia isso, tá? Mas aparece mais ou menos assim, mas parece mais como um borrão do que como essa coisa aqui certinha. Aí na segunda característica aqui, ó, a característica da segunda característica aqui não é da mãe, mas é do pai. Aqui o pai, ó. Terceira característica é da mãe. Ó, essa característica daqui é da mãe, não é do pai, tá? Quarta característica, não é da mãe, é do pai. E assim vai até aqui embaixo, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Essa primeira criança. A criança é... A partir das análises do resultado, responda. A criança é filho biológico do suposto pai? Justifique a sua resposta. Ali a gente está vendo que tem características que batem tanto com a mãe quanto do pai. Isso é normal, tá? A criança é... Nós somos frutos da combinação do gene da família da nossa mãe com a família do nosso pai, tá? Então, automaticamente eu terei características da família do meu pai e da minha mãe, do meu pai e da minha mãe, tá? Então, ali é justificável que uma hora eu tenho a característica da minha mãe, outra hora eu tenho a característica do meu pai. Para isso, a gente vê naquele cruzamento genético, né? Pegou a característica do pai, cruzou com a característica da mãe, tipo, lembra que eu uso sempre o meu exemplo, né? Meu pai e minha mãe não têm olhos claros, tá? Meu avô, por parte de pai, que tinha olhos claros. Então, se eu fosse fazer isso aqui, em relação à cor dos meus olhos, tá? Nessa parte do olho, essa pintura aqui, ó, ia estar no meu pai, tá? Porque eu estou carregando o código genético da família do meu pai. Então, meu pai tem esse código genético. Aí, aqui da minha mãe, ficaria assim, em branco, sem nada. Porque a característica hereditária que eu estou trazendo é da família do meu pai, tá? Então, quando a gente vai fazer a característica genética do casal, é normal aparecer tanto característica da mãe quanto do pai, tá? Isso é super normal. Então, aqui, ó, aqui a gente está vendo que a criança realmente é filha do suposto pai, tá? E uma coisa engraçada nos exames de DNA, nada nunca é 100%, entendeu? No exame de DNA, eu tenho que ter uma comprovação de 99,9%, tá? Para eu dizer que aquela indivíduo ali que eu estou testando é filho ou é parente daquele outro indivíduo ali, tá? Eu tenho que ter 99,9%. Esse 0,1% é uma margem de erro, que é considerável, tá? Então, dando 99,9%, ok, o meu exame está certo, tá? Aquilo ali é filho daquele suposto pai, né? Beleza. Deu 99,7%, 99,8%, eu já não aceito que aquela criança ali, aquele indivíduo é parente daquela outra pessoa, né? Parente que eu estou falando pai, né? Filho e pai. Então, a gente não pode aceitar, tá?
Então, pode ter uma linhagem parentesca muito próxima, tá? Porém, pai e filho não é. Aí tem que ver a história da família, tem que ver tudo isso para poder realmente comprovar, tá? Mas deu 99,8, 99,7. A gente tem que repetir o exame, tá? Fazer isso aí tudo de novo para não ter margem de erro. Se voltar a aparecer esse mesmo resultado, aí a gente leva em consideração a outra história, né, das vítimas ali que estão envolvidas, tá? Provavelmente tem um grau de parentesco próximo, mas eu não posso afirmar que é pai e filho, né? Não posso afirmar. Tem grau de parentesco próximo, mas eu não posso afirmar isso. Então, a gente vê aqui, ó. Por que que ele é filho, né? Por que que ele pode ser pai? Observando aqui, ele botou bem simplificado aqui. As duas primeiras bandas presentes na criança, percebemos que a primeira foi herdada da mãe e a segunda do pai, que a gente viu aqui, ó. A primeira da mãe e a segunda do pai. A primeira banda foi herdada da mãe, a segunda banda foi herdada do pai. Por aqui a gente já vê que tem, né, alguma coisa parecida ali. Depois isso é apresentado em todo o mapa genealógico aqui, ó. Ele é representado dessa mesma forma. Uma hora ela é parecida com a mãe, outra hora com o pai, tá? Na segunda, cadê? Aqui, vamos ver aqui. Eu tenho aqui a amostra de sangue recolhida do local, que até então eu não sei de quem é, tá? Eu não sei de quem é. É uma amostra de sangue que foi... lá no local tinha a vítima e tinha o suspeito, tá? Essa amostra de sangue aqui, ó, recolhida do local, né? Ela quer saber se é da vítima ou se é do suspeito. Ou se é de alguém que não esteve nunca lá, né? Então, vamos lá. Primeiro aqui, ó. Primeira banda. Apareceu na vítima e no suspeito. Até então, eu não posso dizer nada, né? Segunda aqui, ó. Não tem nada aqui, mas tem na vítima e tem no suspeito. Tá? Aí já começou já a dificultar nosso trabalho. A primeira estava tudo igualzinho, né? Só que o que que acontece? A população, ela é... A gente tem um monte de características próximas, né? Tipo cor dos olhos, né? Se eu tiver a cor dos olhos verde, tem outras pessoas que vão ter o mesmo código genético que eu, tá? Que é aquele lance do vezinho, vezinho, né? Azinho, azão, 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 né? Vai ter as mesmas características, fenótipo, né? Fenótipo é aquela parte externa, o que a gente consegue ver, cor dos olhos, cor da pele, formato do cabelo, do nariz, né? Então, esses padrões aparecem na população, tá? Mas eu estou pegando esse padrão aqui no teste de DNA e estou especificando para aquelas pessoas que estão ali testando, tá? Então, ali vai aparecer alguma coisa que vai dizer que aquela amostra dali é realmente daquela pessoa ou que aquela amostra ali não é daquela pessoa. A gente viu lá na aula passada do projeto Genoma que eles justamente identificaram o sequenciamento do DNA do ser humano, né, e descobriu que tinha milhares de nucleotídeos que se combinam entre si. Tá? Aqui a gente pega uma parte. Tá? Então, por isso que a gente fala em porcentagem em relação àquela amostra. Tá? Então, aqui, ó, primeiro bateu, tá? Mas segundo já não bateu, terceiro já não bateu, esse daqui bateu no suspeito, mas não bateu na vítima, aqui também é a mesma coisa, esse daqui bateu, não bateu em nenhum dos dois, tá? Então, aqui a gente está vendo que esse quadro aqui está totalmente diferente aqui do que esse aqui. Uma hora aparece para um, outra hora não aparece, né? Então, vamos lá. O resultado aqui, ó. A amostra do sangue recolhida no local do crime é da vítima, do suspeito ou de uma terceira pessoa não identificada. Eles querem saber se a amostra do sangue é da vítima, se é do suspeito ou se é de uma outra pessoa que não está ali, né? Aí ali por aquele mapa lá genealógico, a gente vê
que a amostra do sangue ali não é nem da vítima, nem do suspeito. Né? Então, automaticamente, é de uma terceira pessoa que eu não estou analisando ali. Né? Então, ali na cena do crime, ali, se tivesse que a gente falar desse jeito, existia uma terceira pessoa, tá? Que não aparece aqui. Por quê? Porque esse sangue aqui, a amostra de sangue desse daqui e desse daqui, não bate com a amostra recolhida aqui. E a gente está vendo que tem um monte de partes aqui, ó, que não bate. Aqui, ó. Um monte de parte aqui que não bate. Então, eu não posso considerar, como eu falei para vocês, para eu considerar um exame positivo, né? Porque eu quero, eu tenho que ter 99,9%. Ali eu não chego nem a 98, 97, não chego ali, tá? Então, ali, ó, não é nem da vítima, nem do suspeito, a amostra de sangue que eu encontrei, né? Pode ser, isso indica a existência de uma terceira pessoa, tá? O primeiro teste de DNA que foi feito, né, assim que descobriu, eu não lembro o ano, mas eu acho que eu tenho uma reportagem que depois eu vou tentar passar para vocês. Acho que está até aqui no meu celular. Foi um cara, né, que eu acho que foi acusado de estupro, e ele disse que foi ele mesmo que fez o estupro, foi ele mesmo que cometeu o crime, tá? Aí o que acontece? Foi preso, começou a cumprir pena e tudo, e depois, quando surgiu o teste de DNA, eles foram fazer, porque tinha alguma coisa ali naquela parte ali que não batia, né? Na história do cara, com o que aconteceu mesmo no local, tinha coisas assim que não batiam. Só que o cara se acusou, falou que era ele, tudo, e estava lá preso, né? Quando foram fazer o exame de DNA, né, guardaram o material lá, né, e estavam começando a fazer os testes. Aí, quando fizeram o DNA, viram que a amostra não era correspondente ao cara que estava preso, né? Aí, depois foram descobrir que ele foi ameaçado, né? Então, que ele realmente tinha que confessar o crime. Isso aí é meio diferente do que acontece agora, né? Porque agora ninguém é ameaçado a nada, né? Para não ser o contrário. Mas que ele foi ameaçado, por isso que ele tinha se acusado, né? Falado que era culpado, para não sofrer depois represália nem ele nem a família dele, tá? Então, um dos casos aí foi por causa disso. E descobriram, depois ele foi solto, né? Por causa do exame de DNA, tá? Tem aqui não. Depois, quando a gente voltar, eu vou mostrar para vocês como é que é feito. Ali foi só uma representação para vocês entenderem, tá? É meio desse aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Que a gente chama de eletroforese, né? Então, é meio aqui. Gente, depois, cada bandazinha aqui, ó, a gente vai comparar com a amostra que a gente quer. Olha aqui como é que é. Tá parecido, né? Só que ali a gente tem poucas características. O quadro está bem pequenininho. Aqui a gente tem essas várias características que eu vou analisar. Tem que ser um serviço com muita atenção, que eu vou analisar isso aqui tudo com o que eu quero analisar lá, com a amostra que eu tenho lá. A parte genética é uma coisa muito interessante, muito interessante. E como eu falei para vocês, essa parte aqui não dá dinheiro não, né? Mas aquela parte de genética que eu falei para vocês da pecuária, né? Aquilo dali dá bastante dinheiro. Quem gosta de bicho, né? Se for aí com essa parte de genética de fazer clonagem, pegar fazendas, né? Porque tem boi aí que custa mais de R$ 1 milhão, 2 milhões de reais, que as pessoas fazem compra para poder ser reprodutor, para poder. Então é bem interessante essa parte aí, bem rentável. Quem gosta, é uma boa. Depois a gente volta.
Aqui, ó, em relação à matéria passada também que a gente viu, sobre o projeto Genoma e clonagem, né? Que a gente tem umas questões aqui, ó. O projeto Genoma Humano tem estimativa de do número de genes em um ser humano como sendo em torno de 30 mil, sendo que cada gene tem uma extensão média de aproximadamente 5 mil nucleotídeos. Então, o que tem aqui? Ó? Tem 30 mil genes em torno, tá? Só que cada gene faz uma combinação de mais ou menos 5 mil nucleotídeos, tá? Então, isso daqui faz a gente ser a gente ter o nosso código genético, a gente só ter na face da Terra a gente mesmo, nossa identidade genética, tá? Pode ter alguém muito parecido com a gente, sim, porque tem a nossa família, né? Tem nossos irmãos e irmãs, né? Só que a gente vai ser único, é um ser único, exclusivo, tá? A não ser, né? Aquele lance que eu falei para vocês, do gêmeos idênticos, né? Que esses gêmeos idênticos, eles são clones deles mesmos, né? São cópias genéticas. Então é diferente, mas fora isso, mas só tem eles, né? Fora isso, nós somos nós mesmo e ninguém é igual a gente, tá? Então aqui, ó, se o DNA, sobre o DNA não codificador, é incorreto afirmar que o DNA aqui, deixa eu ver aqui para poder explicar. Sobre o DNA não codificador é aquele que não consegue codificar os genes, não consegue entender os genes. Codificar é dar o código genético. Então, todas as pessoas têm esse DNA no código genético, tá? Só que, para ser um DNA não codificador, né, ele não pode ser a maior parte do código genético, é a menor parte, né? Porque ele aqui não está sendo codificado, né? A gente não consegue codificar todos os genes do nosso corpo. A gente vai identificar os nucleotídeos. A gente vai estar identificando aqui as sequências, as combinações. Lembra que eu falo para vocês que que o gene, né, os cromossomos, eles têm que se encaixar perfeitamente, né? Eles se encaixam perfeitamente. E ali se encaixam pela combinação de DNA, tá? E ali, cada combinação dali é feito por um nucleotídeo diferente, né, do nosso pai e da nossa mãe, que se juntou, né, para formar as nossas características, certo? Então, ali, ó, esse gene não codificador aqui, a resposta é incorreta, tá? Incorreta aqui. Ele constitui a menor parte do genoma humano. Não, ele está constituindo a maior parte, porque esse gene daqui, no final, ele ainda vai ser codificado, tá? Ele não é codificado no início, mas no final ele vai ser codificado. Então, ele é constituído da maior parte, e depois ele vai ser codificado, tá? No momento que ele faz o cruzamento, ele se junta com o outro, naquele momento ali, ele já está fazendo parte do genoma humano, né? Do nosso genoma, daquela combinação ali, e a partir dali ele já vai ser codificado, tá? O termo albinismo refere-se, entendeu? A um conjunto de condições hereditárias que levam... Albinismo é aquela doença que a pessoa já nasce albino, né? Porque existe o albinismo e existe o albinismo, a pessoa já nasce toda branca, mas é um branco diferente, tá? Não é branco, eu sou clarinha, eu sou branquinha, não. É um branco que, geralmente, o cabelo da pessoa é diferente, é aquele cabelo bem enroladinho, sarará, que a gente diz, né? A pessoa tem dificuldade de enxergar, né? Tem problema visual. A sobrancelha também, ela é meio avermelhada, né? E até os cílios aqui do olho também é diferente, tá? Então, isso é albinismo. Mas a criança já nasce, a pessoa já nasce com essa deficiência, tá? Isso aí é genético. Tem aquela outra do Michael Jackson, eu esqueci o nome, que a pessoa nasce normal, beleza, mas por algum fator
de estresse, algum fator que mexa com o sistema nervoso, ela começa a ter manchas brancas no corpo, tá? Dizem que o Michael Jackson tinha essa doença, por isso que ele ficou branco. Aí o que ele fez? Ele tomou uma medicação para acelerar essas manchas, né? Por isso que ele ficou assim, mas não era, ele não tem esse poder de ser negro e virar branco, ele não tem esse poder, tá? Mas ele tinha essa doença que fez com que ele ficasse com manchas. E tem pessoas que realmente ficam com o corpo todo branco, tem pessoas que apresentam vitiligo, ó, estava tentando lembrar aqui vitiligo, e tem pessoas que apresentam só algumas manchas, tá? Na boca, no rosto, no dedo, né? Aqui, o vitiligo ele não é genético, tá? É problema emocional. O albinismo é genético, tá? E geralmente o albinismo ele vem de família negra, tá? Porque o albinismo é uma falta de melanina. O organismo não produz melanina. Melanina é a proteína que dá a cor pra gente. Então essas pessoas não possuem essa melanina, então por isso que elas ficam brancas daquele jeito. Mas já nasce assim, tá? Então aqui, ó. Deixa eu ver. O termo albinismo refere-se a um conjunto de condições hereditárias que leva as pessoas afetadas a ter pouca ou nenhuma pigmentação nas estruturas da origem epidérmica, que é a melanina, tá? O albinismo tipo 1 é condicionado por um alelo mutante localizado no cromossomo 11, tá? Então, no cromossomo 11, quando a gente vai fazer aquele mapa, ele tá, aquele alelo ali, o gene daquela parte ali, ele é modificado, tá? Modificado, tem uma estrutura de modificado, que codifica a enzima tirosinase, a qual atua na transformação da tirosina em melanina. Tá? A descoberta da localização do gene causador do albinismo no cromossomo 11 humano deve-se ao, né? É importante aqui, ó, quando a gente... Isso aí eu já falei na aula passada, né? Que foi descoberta algumas doenças, né? Dentre elas, o albinismo, tá? Então, essa descoberta dessa modificação, que até então o código genético estava lá, tá? Só que nessas pessoas, a gente tem o cromossomo 11, todo mundo tem o cromossomo 11. Só que nessas pessoas com albinismo, o cromossomo 11, em uma determinada parte dessa combinação, ele se modifica, tá? Ele tem uma modificação. Ele não fica o 11 certinho, é como se uma estruturazinha dela chegasse um pouquinho para o lado, tá? E essa modificação e mutação que a gente chama, que dá origem ao albinismo. Então, foi descoberta ali, ó, só conseguiu por causa do projeto Genoma, tá? Que é o que a gente codificou os genes. Vamos ver se eu posso fazer aqui. Para a síntese de uma molécula de DNA em laboratório, a partir de uma fita molde de DNA, além do primer, deve-se utilizar... Primer é o modo com que eles fazem aquele teste de DNA, aquela figura que a gente colocou lá no primeiro, né? O nome daquilo dali, né? O esquema que fazem ali é primer, tá? Então, além desse primer, o que eu preciso? Os nucleotídeos, né? No caso do DNA, que é timina, citosina, guanina, adenina e o DNA polimerase, tá? Então, para eu fazer isso aqui e dar tudo certo, eu tenho que ter os nucleotídeos. E os nucleotídeos do DNA, tá? É isso aqui, ó, timina, citosina, guanina, adenina e DNA polimerase, tá? Vamos ver se tem muita coisa aqui, ó. Eu vou encerrar a aula por aqui, para poder gravar aqui o vídeo, tá? Falta 5 minutinhos ali, a gente já volta, tá? Para continuar aqui. Professora, Oi, Matheus? Não. isso. Fala. Talvez eu não consiga assistir o segundo tempo, porque minha bateria tá acabando. Tá, só... Tu já assinou aí a lista Já aí? sim. Tá, beleza. Tá, só bota uma observação aí rapidinho aí.
Eu vou encerrar aqui. Tá? Meu celular foi descarregando, só para eu saber. Tá, Matheus? Ok, professor.